Olá, se preparem porque hoje a gente vai mergulhar numa história que é quase uma investigação de detetive. Uma investigação sobre as ideias que, olha, mudaram para sempre o jeito que a gente entende a nossa própria cabeça. Hoje vamos desvendar as origens secretas da psicanálise. Ok, vamos começar com uma pergunta que, sério, todo mundo faz. E é super importante para a nossa investigação aqui. Psicologia, psiquiatria, psicanálise. Qual a diferença real entre eles? Onde é que a psicanálise entra nessa história toda? Pois é, vamos resolver isso agora. Olha só, batendo o olho aqui já dá para ter uma ideia. Psicologia é uma faculdade, né? 5 anos de estudo, mas psicólogos não podem receitar remédio. Psiquiatria, por outro lado, já é medicina. São 9 anos de formação no mínimo e aí sim psiquiatras podem medicar. Mas e a psicanálise? Repara bem, a formação é outra coisa. Não é uma graduação universitária, o caminho é totalmente diferente. Tá, se não é faculdade, como é que alguém vira psicanalista? Então, o Freud bolou um modelo bem específico que a gente chama de tripé psicanalítico. Funciona assim. Primeiro, a pessoa precisa fazer a própria análise. Tem que se deitar no divã, sabe? Segundo, ela tem que supervisionar os primeiros casos que atende com um analista mais velho, mais experiente. E terceiro, claro, tem que estudar muita, mas muita teoria. É uma formação que mexe com a pessoa por dentro e por fora. Agora, para a gente entender de verdade o pulo do gato do Freud, a gente precisa dar uns passos para trás, mas bem para trás mesmo. A gente precisa investigar a própria ideia de loucura, porque, pode acreditar, o conceito de louco nem sempre foi o mesmo. De certa forma, ele foi inventado. Olha que interessante essa linha do tempo. Antes do século XVII, louco era uma palavra que se misturava com, sei lá, criminosos, mendigos, doentes, todo mundo que era meio excluído da sociedade ficava no mesmo bolo. Aí chega o século XVII com o pensamento do Descartes e a coisa muda. A loucura virou o oposto da razão. O louco é quase como um animal, sem a capacidade de pensar. E aí, no século XIX, a coisa se profissionaliza. A loucura vira uma doença que precisa de um diagnóstico. E quem dá esse diagnóstico? O psiquiatra. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental, que o filósofo Michel Foucault apontou. A loucura não foi simplesmente descoberta, como se fosse um planeta novo. Ela foi, nas palavras dele, fabricada. Fabricada como uma categoria da medicina. O psiquiatra, usando o hospital psiquiátrico como uma ferramenta, se torna a figura que tem o poder de dizer quem é louco e quem não é. E, claro, de controlar essa loucura. Beleza. Então, agora que a loucura virou oficialmente um objeto de estudo, o campo estava preparado, sabe? Pronto para receber os primeiros grandes exploradores da mente. Vamos dar uma olhada em algumas figuras que, nossa, foram essenciais. Sem eles, o Freud talvez nunca tivesse chegado onde chegou. Vamos começar com o cara ousado, para dizer o mínimo, Jacques Joseph Morreau. Ele tinha uma curiosidade. Como é ser louco? O que se passa na cabeça de alguém? E para descobrir, ele fez o quê? Usou haxixe nele mesmo. Isso mesmo, ele se usou de cobaia para entender a loucura por dentro. E a conclusão dele foi genial. Ser louco é como sonhar, só que de olhos abertos. Depois vem uma figura super famosa e meio polêmica também, Franz Anton Mesmer. A teoria dele era sobre o tal do magnetismo animal. Ele achava que podia curar as pessoas com o toque, sabe? Colocando elas num estado onde elas ficavam mais sugestionáveis. A coisa fez tanto sucesso que ele até inventou uma bacia magnética para atender várias pessoas ao mesmo tempo. Muita gente chamou ele de charlatão, mas a ideia central dele, a da sugestão, essa ficou. E quem pegou essa ideia da sugestão e deu uma roupagem mais científica, digamos assim, foi James Braid. Foi ele que cunhou o termo hipnose. E a grande sacada dele foi tirar todo o espetáculo. Não precisava de toque, não precisava de bacia magnética, era só o poder da palavra. Usando só a fala, ele conseguia induzir um estado em que a pessoa ficava sob o controle total do hipnotizador. E agora, olha que legal essa conexão. Sabe o divã, aquele móvel que é o símbolo da psicanálise? Pois é, ele não surgiu do nada. Ele é uma herança direta lá da época da hipnose. A ideia era que a pessoa deitasse, relaxasse e ficasse mais aberta às sugestões. É uma ponte direta com esses pioneiros que a gente está vendo. Ok, a gente já preparou todo o terreno. A ideia de loucura, a sugestão, a hipnose. Agora, todas essas pistas na nossa investigação vão se conectar. Porque agora entra em cena o cara que vai juntar tudo isso e criar algo completamente novo. Sim, ele mesmo, Sigmund Freud.
E o primeiro grande mestre de Freud foi esse sujeito aí, Jean-Martin Charcot. Ele era uma autoridade no estudo da histeria. Naquela época, todo mundo achava que histeria era coisa de mulher. Mas o Charcot, usando a hipnose, mostrou duas coisas revolucionárias. Primeiro, que os sintomas eram reais, não era fingimento. E segundo, que homens também podiam ser histéricos. O jovem Freud assistia às aulas dele e ficava fascinado. Só que o Freud não era de se contentar com pouco. Enquanto o mestre dele, o Charcot, usava a hipnose para fazer os sintomas sumir, a cabeça do Freud ficava martelando outra pergunta. Tá legal, o sintoma sumiu, mas por que ele apareceu em primeiro lugar? Entende a diferença? O Freud não queria só apagar o sintoma, ele queria entender a causa. E essa é a virada de chave de tudo. E essa busca pela causa levou Freud até um colega, Joseph Breuer. E olha que interessante, o próprio Freud mais tarde disse que o verdadeiro inventor da psicanálise foi o Breuer. O que o Breuer criou foi o chamado método catártico. A ideia era usar a hipnose para fazer a pessoa voltar lá na memória à cena do trauma original. E ao reviver aquilo, a pessoa conseguia liberar a emoção que ficou presa e que estava causando o sintoma. Era uma espécie de purgação. E a prova de fogo desse método foi o famoso caso da Ana O. O Breuer aplicou o método e funcionou. Os sintomas dela melhoraram. Só que aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. A paciente, a Ana O, se apaixonou perdidamente pelo médico, pelo Breuer. Foi um fenômeno tão intenso que o Breuer se assustou. Ele deu o nome de transferência para isso, essa projeção de sentimentos no analista. A situação ficou tão tensa para o casamento dele que ele simplesmente pulou fora, abandonou o caso. E aí, com essa batata quente na mão, o que Breuer fez? Ele passou esse caso, que era ao mesmo tempo revolucionário e super complexo, para um colega. Um colega mais jovem, ambicioso e que parecia não ter medo de mergulhar nessas águas profundas da mente. Adivinha quem? Ele mesmo, Sigmund Freud. Então, o que o Freud recebeu não foi só uma paciente, foi a chave. A chave que ia abrir a porta para um território totalmente novo, o inconsciente. Todo aquele caminho que a gente percorreu desde a invenção da loucura, passando pela hipnose, até chegar nesse fenômeno da transferência, tudo isso levou a esse momento. Um continente inteiro de saber humano estava prestes a ser descoberto. E a grande pergunta que fica é: o que será que Freud encontrou lá dentro?